Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Clean, o podcast da Clean. Esse é um programa voltado para pais, mães, tios, avós e todo mundo que faz parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e vou estar sempre com um convidado especial, trazendo temas específicos e muito conteúdo num bate-papo leve e divertido. Não deixe de nos acompanhar pelas mídias sociais da Clean e também pelo Spotify e o nosso canal no YouTube. As férias acabaram e as crianças precisam voltar para a escola, o que para muitos pais pode ser um desespero, para outros é um alívio, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje com duas pessoas bem entendidas do assunto. Eu sou a Patrícia Andrique, jornalista, e esse aqui é o Pod Clean, o podcast da Clean, que vai trazer muitos assuntos, de tudo um pouquinho, mas óbvio, sobre o universo infantil. Minhas convidadas de hoje são a Bruna e a Leandra. Bruna Oliveira, jornalista, influenciadora, mãe da Maia e do Benjamin. Leandra Justo, coordenadora pedagógica, bem experiente na área de educação infantil. E aí eu quero saber de vocês. Sejam muito bem-vindas, primeiramente. Prazer ter vocês aqui. Eu quero saber, como é que funciona isso? É um alívio ou é um desespero voltar para a escola? No meu caso, eu acho que são os dois. Tem um momento de cada, um pouquinho de cada coisa. São muitas emoções envolvidas nessa volta às aulas, né? Para quem ficou muito tempo com as crianças em casa, que demandam muita energia, demandam muita atenção, às vezes pode se tornar um caos ter as crianças em casa e você não vê a hora de que elas voltem para a escola. E ao mesmo tempo a gente sente, obviamente, de deixar os nossos filhos, aos cuidados de outras pessoas, vivendo novas experiências, daquela dorzinha. Então eu costumo dizer que são os dois. Leandra, e como é que é isso para quem está do outro lado, para quem está ali recebendo as crianças? É um alívio ou um desespero também a volta às aulas? Não, é um alívio. É um alívio, porque a gente se programa para isso, a gente planeja isso. O mês de fevereiro é um mês de férias, né? Os professores ficam em férias, a escola se prepara, se organiza. Então, todo mundo trabalha em prol do recebimento das crianças, da acolhida, de toda a infraestrutura que a escola precisa oferecer para essas crianças. Então, assim, é uma expectativa também e uma alegria. Agora sim, Bruna, você tem 2. Qual a idade deles? A Maia tem 5 e o Benjamin tem 2 e 8. Como é que foi com a Maia, primeiramente? O primeiro dia da escola? Desesperador, assim, a primeira vez, né, que ela foi para a escola, é um sentimento de que não vai dar certo, é um sentimento de que as coisas não vão funcionar e, obviamente, uma mãe de primeira viagem, sentindo todas as emoções de deixar a sua filha ganhar o mundo, tem muito simbolismo nessa ida para a escola. A gente precisa trabalhar tudo isso internamente, se sentir segura, confiar na escola, confiar nesse espaço. Acho que isso ajuda bastante, ter essa confiança e também entender que a adaptação escolar não é só para a criança, a adaptação escolar é para a família toda. E se a escola trabalhar isso, souber conduzir isso, as coisas ficam muito mais fáceis, muito mais leves, até que chega um momento que você deixa uma menina de 5 anos na escola, ela vira e fala, tchau mãe, pode ir embora. Olha, eu tenho uma pequenininha de 3 anos e eu acho que a minha adaptação foi muito diferente porque, assim, você estava me falando, a gente estava conversando aqui antes de começar, né, que o seu segundo filho entrou na pandemia. Eu fui uma mãe muito medrosa na pandemia, eu esperei acabar a pandemia. Então, quando ela entrou na escola, a gente não tinha quase nenhum convívio. Então, foi muito difícil, assim, entender, meu Deus, agora ela tá segura? Certeza, né? Tudo bem de eu colocar a criança na escola? Como é que foi? Então, para mim, foi bem difícil e também eu acho que para ela foi difícil porque ela demorou para ter o convívio. A gente não tinha nem criança na família. Então, assim, queria saber de você, Leandra, como é que foi? Você teve que conversar com muitas mães que tinham esse mesmo medo que eu, por exemplo? Sim. Inclusive, algumas mães fizeram como você. Esperaram, porque nós voltamos em 2021 no segundo semestre, né? Setembro de 2021. E depois 2022 mesmo, que voltou o ano letivo, desde o início. Então, muitas mães fizeram como você, muitas mães ainda ficaram 2022 aguardando por conta desse medo. Agora, sim, a importância das crianças terem voltado depois da pandemia
assim, não tem nem como a gente qualificar, porque não tinha mesmo essa interação. A interação que as crianças tinham era com os adultos. E a criança, seja no desenvolvimento infantil ou na alfabetização, ela precisa da interação com o outro. Ela precisa de viver as experiências com o outro. Então, e isso que a Bruna falou tem tudo a ver. A adaptação da criança, ela depende muito mais da segurança que a família passa para a criança do que da própria criança. E, por outro lado, a escola precisa acolher também essa família, não só a criança. Daí a importância da gente escolher muito bem, né, Bruna? Visitar. Eu lembro que eu fui em várias escolas até eu achar uma. Eu visitei todas as escolas que eu falasse da assim, cidade. nossa, essa aqui é bacana, essa aqui eu tinha um ambiente familiar, então eu achei que ela realmente ia ser acolhida, como a Leandra falou, que é tão importante, né? Porque se a gente tá insegura, a criança não vai ficar segura, né? Se a gente tá com medo, a criança ela vai, de alguma forma, desenvolver um pouco de medo, de receio também de conviver com outras crianças. A minha filha, ela nunca tinha participado de uma festinha infantil, pra vocês terem uma ideia. Até ela entrar na escola, ela nunca tinha ido numa festinha de criança. E hoje, é tão engraçado, porque tem festinha lá na escola, ela é a mais animada. Ela é mais animada que a aniversariante. As professoras mandam fotos depois, tá a aniversariante, tá lá, bonitinha, cantando parabéns. A minha filha tá assim, ó, ai, felizona, assim. Eu falo, Que gente, bom. Coitada, que dó, né, que ela não pôde viver isso antes. Mas Ela não quer perder tempo ela não quer perder mais, tempo, né? Mas agora, graças a Deus, a gente tá recuperando esse tempo perdido. Eu acho que as crianças, todos somos seres sociais e a gente precisa interagir. E a gente aprende muito com o convívio. E quando a criança ela é privada desse convívio com outra criança, as habilidades, né? Você pode falar muito melhor que eu sobre isso. As habilidades, elas ficam um pouco prejudicadas. Ficam. Nós tivemos que retomar tudo isso com as crianças, porque as regras de convivência, as situações de conflito entre as crianças, o como lidar com isso, como cada criança está na sua fase de desenvolvimento. Então, aquela criança que ainda não conviveu, que era filha sozinha, né? Filha única, por exemplo. Então, tudo isso foi muito importante, o retorno. E agora, nas férias também, né? Porque muitas crianças passam, às vezes, 2 meses de férias. Essa readaptação também não é fácil. Você já passou por várias, né, Bruno? Conta um pouquinho, como é que foi assim? Você teve alguma dificuldade ali, principalmente com a Maia, no comecinho? Agora eu falo que a gente passa por uma readaptação escolar. São 45 dias que essa criança fica afastada, vivendo uma outra rotina, e que não é uma rotina rígida, não é uma rotina bem definida, né? O que acontece diariamente quando ela está na vida escolar. Então, assim, às vezes dorme até mais tarde, né? Vai dormir mais tarde, consome muito açúcar, né? Isso foi uma questão que pegou pra gente. E aí a criança, ela fica sem essa rotina, né? E crianças precisam de rotina. Eu não gosto nem de falar a palavra rotina, que, né, é muito engessado. Previsibilidade eu gosto de usar. Mas eles precisaram se readequar. Então, voltar a acordar mais cedo, entrar nesse ritmo. E a gente também precisa de tempo para isso. Foram 45 dias. Não vai ser na primeira semana que as coisas vão voltar como era antes, né? A gente quer fazer um clique, volta para a escola, vamos voltar. Aperta o botãozinho, programação normal, né? Não somos robôs, nossos filhos também não. Eu falo isso pra mim, às vezes no espelho, então, porque a gente precisa lembrar disso, né? Então, assim, vai ter uma preguiça pra acordar, vai ter um protesto. Não quero ficar em casa com a minha mãe, com meu pai, cuidando de mim, fazendo tudo que eu quero, brincando comigo. E não é isso. É bom que a gente aproveitou absurdamente essas férias, esses 45 dias. Viajamos, ficamos em casa, e acho que é uma fase que é pra viver intensamente, né? Principalmente pai e mãe que trabalham muito fora, às vezes ficam sem ver a criança o dia todo. Viver isso. Porque a hora que a criança vai para a escola, você sabe que você reforçou os vínculos, que você estava ali do lado da sua criança. E é importante também, por outro lado, a escola pensar nesse período de adaptação. Foram muitos dias fora, em casa. Então, a primeira semana, um horário mais flexível, um horário menor, né, se possível,
No caso da rede municipal, é um pouquinho mais complexo, por conta dos horários e tudo mais, mas prever tudo isso também, porque isso também ajuda. A presença dos pais, né, A presença Leandra? dos pais, na primeira semana, o buscar, esse pai buscar, levar a criança, às vezes a criança que dá um pouquinho de trabalho, o pai dizer, olha, eu volto a te buscar daqui a pouquinho, mas agora você precisa ficar aqui. Eu ia perguntar exatamente isso, assim, que tipo de dica você pode dar, assim, para amenizar um pouquinho esse impacto do retorno? Primeiro, a segurança dos pais. Os pais precisam estar seguros, os pais precisam conhecer a escola antes, passar isso para a criança, não colocar medo. Eu vou te deixar, mas se você chorar vai acontecer isso, a mamãe, aí ligam para a mamãe. Não, você vai ficar e a mamãe vem te buscar depois de um tempo. As crianças menores não têm noção ainda desse tempo, de quanto é esse tempo. As maiores já. A Maia já pergunta, quanto tempo? 2 horas, 3 horas? Ela já pergunta. Ela já tem. Então, o menor não. Não tem. Então, e aí, não mentir. Nunca mentir. Sempre falar a verdade. Olha, a mamãe virá te buscar daqui a um tempo. E ir. Só se tiver algum imprevisto, alguma coisa. E a confiança na escola também. Tudo que acontecer, ir até a escola primeiro, conversar com o professor, conversar com o coordenador, com o diretor, porque às vezes a criança também tem essa fase de fantasiar, às vezes até por insegurança e tudo mais. Então, vá sempre até a escola primeiro. Conversa com a criança, conversa com a escola e aí vai ajustando. Acaba sendo um trabalho em conjunto, na verdade, né? Família e escola, né? Não tem como ser diferente, Não, né? precisa ser de parceria. Eu acho que nada resolve mais do que o olho no olho. E olhar para desse cuidador e falar, olha, meu filho vai ficar com você, Falar um pouco também do que essa criança está vivendo. Olha, essa criança está um pouco agitada, ela está muito ansiosa, tem um irmão novo aí, a gente teve uma mudança de casa. Contar um pouco, porque imagina, recebe quantas crianças? 15, 16 crianças, até mais, na municipal, 20, 25. Então, é importante que esse cuidador saiba quem ele está recebendo, qual é a história dessa família, criar essa relação. Se não tiver parceria com a escola... E são fases, Como você falou, às vezes veio um irmão novo, às vezes veio uma mudança, às vezes teve, sei lá, às vezes até um falecimento na família, um avô que falece. Então, assim, a criança, ela tá sempre tendo que se adaptar a novas realidades, assim como nós, Então, assim, às vezes é difícil pra gente, que dirá pra criança, Então, eu acho que realmente esse ponto é fundamental de ter essa humanização, de você falar e chegar para a escola e ter essa abertura de cada fase e falar, olha, meu filho tá assim, assim, assado. Olha, vocês notaram alguma coisa? Ou o que vocês estão achando? Ou tá evoluindo, não tá evoluindo? Melhorou tal coisa, não melhorou? Acho que isso é bem importante, Tem algumas escolas que até fazem a reunião de pais antecipada. A gente teve. Olha, foi teve. Bacana? Foi super bacana. Então, faz a reunião antecipada e aí dá um tempo desse professor conhecer os pais, até mesmo antes de conhecer a criança. Sim. Então, isso ajuda muito também. E aí a gente fala um pouquinho de rotina, Que não é bem uma rotina, que nem você falou, Bruna? Mas assim, é um padrãozinho ali que a gente acaba tendo que seguir até para estimular a disciplina, O que os pais podem fazer, Leandra, para ajudar nessa questão? Porque assim, quando eles são pequenininhos é uma coisa, eles vão entendendo bem aos pouquinhos o que é a responsabilidade, o que é a hora do lanche, o que é a hora da tarefa, tudo mais. E quando eles são maiorzinhos e já tem uma resistência, o que dá para fazer? Aí a gente vai precisar mesmo colocar horários, Eu também não gosto muito de chamar de regras, mas a gente precisa determinar o que vai ser feito. E isso é bacana ser combinado. Eu gosto mais de combinar com a criança. Então vamos combinar. Você vai chegar da escola, vai descansar, vai almoçar, vai descansar, no caso do período da manhã. Em que horário que nós vamos fazer a tarefa escolar? Tem pais que preferem, ou por conta do horário, preferem fazer o horário à noite. Então nós vamos sentar para fazer a tarefa à noite. Importante um momento de lazer, momentos de lazer durante o dia, momentos que a gente sabe que a criança tem agora, nesse novo cotidiano aí, de usar o celular.
ou de usar o computador. Então, precisa de ter tudo isso na rotina, mas eu acho que o mais importante são os combinados. Na escola também a gente faz combinado com as crianças. Apesar de ter às vezes parecer muito rígido, olha, agora é o horário do parque, agora é o horário disso, horário daquilo, horário de intervalo, mas também são combinados. Eu acho que é a melhor maneira. Incentivar muito o estudo, incentivar as tarefas escolares, e eu acho que é uma continuidade da escola também, e o professor precisa ajudar muito isso. Então, olha, pai, nós estamos trabalhando um projeto de leitura, você pode nos ajudar também, incentivando a leitura, né? Comprando livros ou então levando livros da própria escola, e você ter um momento com a criança para leitura, que aí eu acho que a parceria fica muito mais eficiente. Acho que a gente ganha muito, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, principalmente a criança, né? Que tá nessa fase de sugar tudo que a gente dá de conhecimento e tudo que a gente dá de experiência, né? A pediatra da minha filha, ela fala muito isso. A criança é esponja, né? Pequenininha, ela vai sugando tudo que você colocar para ela, de bom e de ruim, ela vai sugar. Então, a gente tem que realmente tomar esse cuidado. Bruna, pra gente terminar, queria que você contasse alguma experiência bem interessante que você teve, ou com a primeira, ou com o segundo, de volta às aulas. Eu faço uma coisa com a volta às aulas que funcionou muito bem. Eu vi num vídeo que pode amenizar essa sensação do medo de ficar afastada dos pais, dos cuidadores. Eu faço um coração na mãozinha, né? Falo, ó, se você sentir saudade da mamãe, você olha esse coração, e eu faço na minha também. E a gente vai estar conectada pelo coração. Então, sempre que você sentir falta da mamãe, você se sentir triste e quiser ter a presença da mamãe, você olha no seu coração, que eu vou estar olhando no meu. Então, a gente vai estar sempre conectada, mesmo que eu não estiver aqui. Isso funcionou muito com a Maia, né? Até hoje ela pede para fazer o coraçãozinho. Eu fiz do Benjamin, na hora ele não quis muito, estava um pouco irritado, né? E cada filho é um filho, né? A gente precisa entender isso. Eu fiz na minha, na hora ele ficou um pouco irritado, mas depois, na volta dele, ele estava com o coraçãozinho. Aí eu falei, você olhou o seu coraçãozinho durante o dia? Aí ele, tá aqui, mamãe. Então, assim, naquele momento que eu fiz, ele estava agitado, não rolou muito. Mas a minha presença... Porque as crianças, tudo para eles é muito abstrato, né? A gente precisa materializar as coisas. Então, essa é a minha forma de materializar que eu estarei com eles, fazendo coraçãozinho. Que bacana. E você, Leandro, o que você tem aí de experiência interessante para ajudar os pais que ainda vão passar por esse início de aula em algum momento da vida? Olha, enquanto escola, vou falar enquanto a escola, às vezes os pais têm uma expectativa de que a criança a primeira semana, ele já vai escrever no caderno, ele já vai utilizar o livro, e aí fica com aquele material todo novinho, todo comprado. No caso da prefeitura, eles recebem um material. E a gente tem uma acolhida diferente. Então, como as crianças estão retornando, a gente já não começa. Começamos então com matérias mais aprofundadas e tudo mais. Não, é uma semana mais lúdica. Minha filha falou que só brincou até agora. Olha lá, uma semana de acolhimento, de conhecer, principalmente as crianças que estão vindo da educação infantil para o fundamental, mudando de escola, né, de etapa. Então, precisa ter essa acolhida, ser diferente. Porque aí eu acho que a criança vai se sentir um pouco ainda nas férias. Olha, não foi tão pesado. E os pais também. Os pais também não podem ter essa ansiedade de que na primeira semana a criança já vai estar lá com o livro, o caderno, escrevendo, né? No caso do ensino fundamental, já se alfabetizando. E às vezes tem muito essa cobrança. Então, o mês de fevereiro é um mês que a gente ainda faz o diagnóstico da criança, para saber o que é que essa criança sabe, como é que a gente vai planejar. Então,
pais, assim, se acalmem, né? A Se dica é essa. acalmem. A dica é Sem se ansiedade. acalmem. Os professores são muito bem preparados, nós temos muitos materiais de orientações. Então, pode ser que a criança chegue em casa e fale mesmo, olha, nós só brincamos. Realmente, mas a brincadeira também tem um sentido, né? Aprende. A gente precisa criar vínculo, né? Sim. E aí a gente só cria vínculo quando a gente chega na criança. E nada melhor que chegar na criança através da brincadeira. Através da brincadeira, da interação, então precisa. E que nem você falou, tem um porquê, né? Sempre Tem um porquê. Nenhuma brincadeira na escola é sem Tem. fundamento. Alguma coisinha Não. ela vai ensinar, seja na convivência, seja na coordenação motora, algum motivo para aquela brincadeira tem. Sim. Hoje mesmo eu estive de manhã numa escola. E aí eu aproveitei e conversei com algumas crianças. Eu falei, né, vamos ver o que eles dizem. E aí, vocês estavam com saudade da escola? Sim, todo mundo gritou. Não, estávamos muito. Eu falei, nossa, mas vocês não estão nem reclamando, assim, é porque teve que levantar cedo, alguma coisa. Não, a gente estava morrendo de saudade. Aí eu falei, olha que bacana, né? Então, eles sentem falta. Eles sentem falta dos amigos, eles sentem falta do espaço escolar. E eu acho até um pouquinho da rotina. Eu lembro que logo que a gente começou a colocar a Antonella na escola, teve algum feriado. E ela estranhou demais. Era um feriado de um dia, assim, no meio da semana. E foi tão engraçado, porque eu fui colocar uma roupa pra gente dar uma volta, sei lá. E ela, não, mamãe. Ela ia lá no uniforme. E ela ficou arrasada porque ela não ia pôr o uniforme. E aí eu tive que explicar que aquele dia não tinha escola. E assim, eu lembro que nos primeiros finais de semana também foi difícil dela entender por que ela não ia pra escola naquele Eles se final de perdem, semana, né? Então, assim, foi muito gostoso. Aí eu pensei, ela tá gostando da escola. E eu acho que esse termômetro a gente tem que ter também, né? De sentir que, assim, se a criança, ela tá muito animada, ela não reclamou né, que as férias acabaram, ela vai feliz, ela volta feliz, com certeza ela tá sendo bem tratada e tá sendo bem acolhida. Então, eu acho que esse é um termômetro muito importante para os pais, para terem aquela segurança que a gente estava falando tanto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também, por exemplo, um choro na hora que vai buscar a criança, né? Esse descarregar de emoções também não pode ser tido como um não deu certo, Sim, tem um problema. sim, com certeza. Isso tem que ser observar um período. Porque, por exemplo, a criança pode ter ido muito bem e aí nós somos, né, para-raios dos nossos filhos, né? Um lugar de segurança, onde eles podem ser quem eles são de verdade. Então, a hora que eu chego na minha mamãe e no meu papai, eu descarrego tudo. Medo, frustração, ansiedade. Eu vejo muitas crianças saem rindo da escola, a hora que vê a mãe e o pai. E você fala, nossa, eu tô fazendo mal pro meu filho? Não, muito pelo contrário, Não, né? É a segurança. É a segurança mesmo que traz. E cada dia um dia também, né? Eu lembro que quando eu fiz a adaptação na escola, a escola da minha filha, ela faz um dia 1 hora, o segundo dia 2 horas, o terceiro dia, até que na sexta-feira ela fica o período todo de 5 horinhas, né? Então, assim, e eles falavam muito pra mim isso. A coordenadora pedagógica da escola, inclusive, falava assim, olha, pode ser que no primeiro dia ela fique super empolgada, no segundo pode ser que ela chore, no terceiro pode ser que ela tenha saudade, que ela não queira vir. E assim, eu fui muito preparada pra tudo isso, porque assim, eu não tinha a menor noção de como seria, né? Filha única. Eu sou filha única, minha filha é filha única. Ela tinha ficado a pandemia inteira trancada dentro de casa, então eu não tinha a menor ideia de como seria. E no final foi bem bacana, assim. Ela acabou não tendo esse descarrego, assim, então a gente entendeu que tava tudo bem, tava tudo certo, e mesmo se tivesse, como você falou, Bruna, a gente ia ter que entender que, né, quem acorda bem todo dia, né? Nós nunca acordamos bem todos os dias. Então, é óbvio que a criança também não precisaria ter essa rotina super feliz e otimista sempre. Mas com ela, graças a Deus, deu certo. E a gente ficou muito feliz. E ela tá indo pra escola. E agora a volta às aulas foi sem nenhum grande problema. Ela tá bem animada. E eu acho que a gente sente aquela sensação, né? A gente fica com aquela sensação de, nossa, eu tô no caminho certo, né? Eu tô fazendo as coisas direitinho. Eu acho que isso é muito importante também. É importante que os pais trabalhem muito isso também, porque às vezes a ansiedade dos pais, né, no caso. Primeiro dia de aula nós vamos levar, ela vai chorar um pouquinho, aí a gente espera, mas isso não acontece. Às vezes a criança vai de boa, ela chega para a tia do portão que ela nunca viu e já vai. E aí os pais ficam até, nossa, mas
ficam decepcionados. Mas tem um monte de às mãe que vezes fica chorando na ansiosas. porta da escola. Fica, não pode, gente. Ficar chorando na porta da escola é o pior. Porque aí tem mães que ficam mais tempo, até 1, 2 horas, para realmente ver se a criança ficou bem. Depois ela vai embora. Não pode. Não, Aí é a dica deixar da a profissional. criança e fazer os combinados. Porque se todo. E tem mãe que fica todo dia, até ter segurança. É confiar, né? Eu falo, mas é a adaptação da mãe. Eu ficava numa salinha escondida. Mas a escola, né? É porque eles entraram muito novos, muito bebês, eles mamavam ainda, né? Então a coordenadora, não, Bruna, a gente tem uma salinha, fica aqui e tal. Mas assim, com a Maia eu fiquei até alguns dias. Com o Benjamin eu falei, não, obrigada, pode ir. Se precisar, ela vai me ligar, tô segura, vai acontecer, vai fluir. Não, e nesses primeiros dias, gente, a equipe escolar fica muito atenta. Muito. Mesmo porque algumas crianças a gente não conhece. Mesmo que os pais passem todo o histórico, mas a gente não conhece. Então, chorou um pouquinho, ou então tá um pouquinho quente, ou liga. É ligar para os pais. A primeira ação que a escola precisa ter é ligar para os pais. Aí muitos pais às vezes falam, olha, é normal, ela faz isso comigo também, ou é manha, ou então insegurança, tal, mas nem vou aí buscar. Tudo bem. Agora, outros não, estou indo. Ótimo. Eu acho que aí é do pai. Tem que respeitar também Tem a personalidade de respeitar, cada um, né? Sim. Agora a escola fica muito atenta. Que bom. Bruna, Leandra, obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer. Espero que a gente tenha ajudado aqui outras mães que estão aí ou no primeiro filho ou na adaptação, né? Para volta às aulas. Foi um prazer conversar com vocês. O Podclean fica por aqui. Próximo a gente vai falar mais sobre o universo infantil. E claro, eu tô aqui esperando vocês. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.